Mistérios, meus nobres e queridos irmãos. Mistérios cada vez mais próximos de nós e cada vez mais frequentes estão sendo vistos no Brasil e no mundo. Aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, o Encarando o Sobrenatural. Meus irmãos, eu tenho alguns fenômenos aqui que veremos juntos, alguns mandados por escritos, outros eu mesmo encontrei, mas que são de diversos tipos e que não dão mais para as pessoas tratarem como se não fossem nada, como se não estivessem acontecendo. Nos últimos anos, a humanidade tem testemunhado fenômenos que eram raríssimos, coisas que aconteciam uma vez a cada século, se tornando cada vez mais frequentes e muitos sem explicação, inéditos. É o caso desse primeiro aqui que a gente vai ver, que ele chama muitíssimo a atenção, uma formação esquisita, igual àquela que a gente já viu também na Bahia. Se vocês não lembram, eu vou colocar só um trechinho para você ver, esse daí, ó. Nós vimos esse fenômeno na Bahia aqui no Brasil, e foi uma coisa que jamais tinha sido vista. Chamou a atenção inclusive de estrangeiros, foi comentado isso no mundo todo. Agora, meus irmãos, aconteceu também na Tailândia. E é um fenômeno bem parecido, o qual nós vamos testemunhar juntos aqui. Então você vê, meus irmãos, que os fenômenos, né, colocando assim de lado a lado, são muito parecidos. A formação muda, né, e uma formação esquisita, estranha, até a coloração do fenômeno. Eu diria que no Brasil foi ainda mais intenso do que esse na Tailândia. E para quem está desperto, para quem conhece o cristianismo, sabe que nós viríamos muitos sinais desses nos tempos do fim. E é exatamente isso que a gente está testemunhando. Eu tenho outro fenômeno aqui, também no Brasil, mais precisamente no sítio Bandeira, zona rural de Riacho das Almas, em Pernambuco, aqui no meu estado. E você vai ver que o fenômeno também chamou muita atenção das pessoas, um fenômeno bem esquisito, ainda mais por se tratar de Nordeste, terra quente, né? E você vai ver aqui junto comigo, meus irmãos, que esses fenômenos só têm se intensificado. Vamos conferir juntos aqui. Ele tá descendo. Vem aqui em cima, daqui dá pra ver girando bem. Oh. Olha, tá vendo como é que ela tá? Tirei! Tá louco? Vem aqui em cima, daqui dá pra ver girando, vem. Que loucura. Se ele toca o chão, vira um furacão. Que legal. Esse realmente chama atenção, né, família? Você vê que os moradores se espantam mesmo, porque não tinha isso. E não adianta dizer, é porque agora todo mundo tem um celular. Já faz tempo que nós estamos tendo acesso a celular, né? Não foi feito ontem, esse ano, nem ano passado. Já faz um bom tempo.
E, no entanto, não se tinha tantos flagrantes como esse. É fato que esses fenômenos têm se intensificado, meus irmãos, e nós mesmos estamos sentindo isso. Você pode ver outros canais, você pode ver a história do nosso próprio canal, olhando aí os vídeos mais antigos, e você vai ver que nós não tínhamos essa quantidade de fenômenos, não tínhamos essa quantidade de vídeos sobre fenômenos, porque não aconteciam assim. Era coisa rara. Agora, meu irmão, está acontecendo constantemente. Em tempos antigos, um vídeo só desse, uma dessas imagens que eu mostrei para vocês, já geraria um vídeo. Mas já acontece tantos que a gente tem que resumir, né? Tem que mostrar vários para poder dar conta de tudo. Esse próximo que você vai ver aqui, ele já aconteceu há alguns aninhos, também não muitos, mas aconteceu, que é um fenômeno de rodamuinho de fogo. Para muitos na antiguidade, quando acontecia esse tipo de fenômeno raro, né, eles acreditavam que era alguma entidade do mal que estava ali no meio rodando, meus irmãos. E você pode ver que nas práticas, né, de alguns cultos, de fato as pessoas fazem isso, elas ficam girando. Seria um tipo de homenagem a essa entidade. Que é muito antigo isso aí, não é de hoje, não é de A nem de B. Tem várias culturas que acreditam nisso. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme O Homem que Desafiou o Diabo, e no final, quando ele quer realmente invocar o diabo e enfrentá-lo, ele começa a rodar, né, para que ele apareça, e muitas vezes ele também aparece rodando. Então vem disso aqui, família, dessa crença aqui. E vendo o fenômeno dá até para entender, porque os mais antigos acreditavam exatamente assim. Vamos ver juntos aqui. Agora, família, aumentando mais a intensidade desses fenômenos, vamos dizer o grau desses fenômenos, eu quero que você preste atenção aqui comigo em um que aconteceu no estrangeiro e parece um plasma, meus irmãos. Principalmente naquelas pessoas que questionam, né, o formato da Terra. Esse aqui eu acho que vai casar muito com a teoria, pois parece de fato um plasma. Ele começa fraquinho e depois você vai ver que ele vai se intensificando. E eu mesmo, meus irmãos, não me atrevo a dizer o que é. Só sei que é pra lá de estranho, pra lá de esquisito. E pode até ser montagem, né? A gente não descarta que possa ser isso. Mas, meus irmãos, chama muita atenção de fato. Vamos ver juntos aqui. Em seguida, você deixa a sua opinião, tá certo? Смотри, в этом доме тоже свет погас. Красиво летит. E aí, família, vocês arriscam a dizer o que é? Se isso aqui de fato não for uma montagem, for uma imagem real, e parece ser, mas eu também não sou especialista. Se tiver alguém aí que esteja informado ou tenha capacidade técnica para dizer se é ou não, por favor, deixa aí nos comentários, isso só vai enriquecer o conteúdo. Mas se for um caso real, família, é realmente muito estranho, né? Bate também com outros fenômenos OVNIs que a gente fala, porque é isso aí. Aquela coisa de navezinha, discozinho, é tudo montagem, família, é tudo coisa forçada pelo próprio sistema. Agora, os fenômenos reais, eles são assim, são luminosos, são estranhos, né? É até difícil de entendê-los e são sempre assim. É unanimidade. O que é, meus irmãos, lembra até um anjo, né? Não é à toa que os antigos sempre desenhavam as criaturas, né? Quando se falava principalmente em anjo, sempre desenhavam criaturas com asas. Se você prestar atenção, poderia até ser, né? Asas abertas e um ser muito luminoso. Então, meus irmãos, será que eles não viram esse tipo de fenômeno e associavam a isso? É mais uma para a gente questionar, não é? Porque a mídia nos ensinou a achar que tudo aquilo era crendice, era bobagem, que o povo inventava aquilo. Mas eu tenho certeza, isso eu tenho certeza, seja o que for,
eles inventavam, se for o caso, baseado no que eles viam. Aquela pode ser a interpretação talvez errônea das coisas, não sabemos. Mas que eles viam alguma coisa, e essas invenções e essas descrições que eles davam é baseadas em fatos reais, tenho certeza, até porque a população antiga ela era muito mais séria, né, família? A verdade é essa. Então, outro fenômeno que a gente vai ver aqui, que eu vou até brincar com vocês, né, é o fenômeno Super Saiyajin, o fenômeno Goku. Porque, vamos observar aqui juntos, eu vou comentando, observe, família, que é igualzinho o que a gente vê no Dragon Ball, né, igualzinho mesmo, ó. Para alguns pode ser um míssil? Pode ser um míssil, né? Mas tem que levar em consideração, família, que quem o disparou, né, deveria, eu acho que ter mais fumaça se fosse de fato um míssil. E veja que ele vai muito retinho e ele está numa longa distância, né? Então um míssil com tamanha velocidade. Então você vê que, assim como eu falei agora nesse outro vídeo, que os antigos faziam descrição, né, relatavam, tinham suas crenças baseadas em fatos reais que eles viam. Você tá vendo isso agora. Você acha que o cara que fez Dragon Ball coloca Goku, os outros lá voando dessa forma aqui, porque ele criou da cabeça dele? Não. Ele se baseou nesses fenômenos. Talvez essa seja uma explicação particular que ele tenha para um tipo de fenômeno desse, embora nunca tenha admitido. Mas você vê que é muito parecido, né? Aquela energia dourada e tal, muito parecido mesmo. Inclusive a gente tem outro aqui, família. Esse, né? Que você vê também que é muito parecido, ó. Muitíssimo parecido, e você vê que está muito longe, né? Pelo zoom da câmera a gente viu que estava realmente muito longe. Então, meus irmãos, isso aqui é a troco de nada? Isso aqui é imaginação? Com certeza não. Pode ser o projeto Blue Beam, né? Para quem acredita nessa teoria. Até o HAARP unido com ele, nós não sabemos, meus irmãos, mas algo muito grande está acontecendo no nosso mundo. Também temos outro fenômeno aqui, ó, ele já subindo. Você vê que esses fenômenos estão se intensificando na Terra, né? Engraçado é que o nosso planeta, embora diga que está rodeado de milhões de satélites, você não tem nenhuma imagem nítida dessas coisas dele, né? Sempre é câmera de segurança, sempre são pessoas amadoras que conseguem filmar esse fenômeno. Para finalizar, família, eu vou mostrar outros fenômenos, né? A coloração do céu mudando em algumas regiões e tem chamado também bastante a atenção dos moradores. Eu vou colocar aí para vocês, tá certo? E em seguida a gente volta para comentar. Já tá aqui, ó. Sendo aí o arco-íris tá indo embora aí, ó. Um arco-íris duplo aí, né, ó. Primeiro anel, segundo anel. Coisa maravilhosa aí na natureza, né, ó. Mas conforme o sol vai se saindo da curvatura da Terra, né, fazendo sombra, ele vai perdendo aí um pezinho dele do arco-íris. Era um arco-íris duplo, né, agora ele tá ficando opaco aí, só um só. É isso aí, ó. Ah, aqui não dá pra ver o segundo anel aqui ainda um pouquinho. Fraquinho. Ele tá se levantando aqui, porque o sol tá se escondendo do outro lado da Terra, né? É isso aí, ó. Um abraço aí, coisa linda aí. Valeu, um abraço. Então, meus irmãos, a gente preparou aqui essa seleção de vídeos, né? Para que as pessoas vejam que não é nenhum tipo de sensacionalismo, né? Até porque eu acho, família, que se de fato nós estivermos, como a maioria de nós acredita estar, nos tempos trabalhosos, no início dos tempos trabalhosos, e eu vejo isso nos fenômenos, como a gente acabou de testemunhar, até no comportamento das pessoas. As leis que estão sendo aprovadas, principalmente agora, as coisas que estão sendo feitas, meus irmãos, mostram o cumprimento do que a Bíblia falava. O homem, no final das eras, ficaria orgulhoso, amante de si mesmo. E o que é que a gente está vendo agora? O que é que a gente está presenciando, meus irmãos? A gente está vendo a proibição de todos os valores que nós temos
e sendo colocados de lado e muitas vezes até criminalizados. Tá acontecendo isso. As pessoas não querem mais ouvir que tá fazendo algo errado. Olha, não quero ouvir isso. Se você falar, eu vou te colocar na cadeia. Então, para mim, tudo isso que está sendo feito, como está sendo tratado na sociedade, os rumores de tretas que a gente escuta falar o tempo todo, né? E assim como o Messias nos avisou, exatamente assim, olha, no final vocês ouvirão de tretas e rumores de tretas, e é o tempo todo, né? Para quem está desperto já sabe, a treta já está acontecendo agora. Tem um cenário, tem um campo de batalha que está sendo em um determinado lugar, mas já é uma treta global acontecendo ali entre forças, né, que querem reger a direção que o planeta deve seguir. E na verdade essas duas forças, meus irmãos, elas têm os mesmos objetivos, é controle total. Para quem tem realmente fé, família, a volta de Cristo não é um temor, mas na verdade uma grande esperança, né, das coisas realmente melhorarem. E eu vejo por esse lado. Então eu não fico aqui, ao contrário de alguns, né, metendo medo das pessoas. Nossa, agora tem que ter medo. Agora é a hora de você não parar de assistir o canal. Isso é um absurdo. Agora é a hora de você se sentir feliz vendo o cumprimento das profecias. É exatamente isso, meus irmãos. Porque quem tem Deus tem tudo. Pode ficar tranquilo e esperançoso de fato. Porque quando estivermos na mão dele, nós estaremos bem, né? Temos que ter aí nessa hora a sabedoria do rei Davi. O rei Davi, quando transgrediu a lei de Deus, que o profeta disse, olha, escolhe o teu castigo. Ele sabiamente disse, não, eu quero ficar na mão de Deus. Eu quero que o próprio Deus me castigue, porque eu sei que quando eu estiver já caindo, ele vai ter piedade de mim, vai ter compaixão. E já os meus inimigos humanos não terão essa compaixão. Então eu acho que o nosso pensamento tem que ser esse, como o rei Davi, família. Não ficar com medo das coisas acontecerem, tenebrosos. Não, a gente sabe que é muita coisa, né? Que teremos que ser fortes na nossa própria fé, porque valerão muito a pena, meus irmãos. E cada fenômeno desse só reforça esse pensamento. Então eu gostaria de saber a tua opinião, mesmo que você seja daqueles, Davi, eu acho que isso é normal, isso sempre existiu mesmo. Enfim, eu gostaria muito de saber a tua opinião, né? Apesar de eu não concordar, até porque, como eu disse, não é apenas fenômenos isolados, mas você vê também no comportamento das pessoas, você vê no que está sendo aprovado como nunca antes na história, né? É um avanço muito grande que está tendo esses dias. Então, é por isso mesmo que eu quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários, isso ajuda o canal, além de você estar contribuindo para enriquecer o conteúdo com outros pontos de vista, com a sua opinião, até reforçando o que foi visto, né? Você ainda ajuda para que a plataforma entenda que não só esse canal, mas vários outros canais que falam desse tema valem a pena e precisam ser mais recomendados pelo algoritmo. Então isso ajuda muito o canal e os canais, né? Você vou fazer o bem porque eu gosto do Davi. Você acaba fazendo bem a outros Davis que você não conhece. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Conto com a ajuda de vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!